Hoje vamos passar por Josué no capítulo 17 e 18. Vamos lá. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Assiel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer, e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Aser até Micmetá, que está defronte de Siquém, e estende-se este termo à direita até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul, e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo, pelo norte tocam em Aser, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Sean e as suas vilas, e Ibleã e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte 1 quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque, e ali corta, para ti, lugar na terra dos Perizeus e dos Refães, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. E dividi-la em 7 partes, Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus, porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte, e Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés, receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide, e percorrei a terra, e demarcai-a, e então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor, em Siló. Foram, pois, aqueles homens, e passaram pela terra, e a demarcaram, em 7 partes segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José.
E o seu termo foi para o lado do norte, desde o Jordão, e sobe aquele termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali passa este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce a Atarot-Adar, ao pé do monte que está do lado do sul de Bet-Horon de baixo, e vai este termo e volta ao lado do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, terminando em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá, esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat-Jearim, e vai este termo ao ocidente e segue até a fonte das águas de Neftoa. E desce este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Non, que está no vale dos Refães para o norte, e desce pelo vale de Non do lado dos Jebuseus para o sul, e então desce em Rogel, e vai desde o norte, e chega em Semes, e dali sai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até ao lado, defronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo esse termo na baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul, este é o termo do sul. E o Jordão será seu termo do lado do oriente, esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são, Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quizis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quifaramonai, Ofni e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, Ramá, Beerote, Mispá, Sefira, Moza, Requem, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, Nistá e Jerusalém, Gibeá e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias, esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E assim terminamos a leitura de hoje. Já se inscreve no canal e dá like no vídeo para poder receber notificação para as próximas leituras abençoadas. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.